Dias de enfrentamento. Dias de enfrentamento para o cristão. A cultura se afasta velozmente da vontade de Deus, da palavra de Deus. E cada dia mais o cristão se vê no embate com a cultura. A palavra de Deus nos chama para permanecermos firmes. Enfrentando a cultura, vamos hoje ler e receber a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12. Romanos, depois dos evangelhos vem o livro de Atos, e então Romanos, carta do apóstolo Paulo às igrejas da cidade de Roma, igrejas pequenas, reunidas em casas, lá na grande capital do Império Romano, uma capital totalmente pagã, sem nenhum conhecimento do Deus verdadeiro, mas haviam já igrejas aqui e ali. E Paulo escreve esta carta a eles para expor de uma forma muito ampla, muito profunda, o que é o Evangelho de Jesus Cristo, a obra de Deus em Cristo. E no capítulo 12 ele faz aplicações práticas sobre a verdade do Evangelho na vida do crente. E aqui então começamos com uma das aplicações que ele faz, Romanos 12, versos 1 a 2. Vamos então ler e vamos receber e vamos ser edificados pela palavra nesta manhã. Ouçamos a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Chamado do apóstolo Paulo, que nós nos ofereçamos em sacrifício vivo, santo e agradável. Que sacrifício é este? O culto racional, servir a Deus em nossas mentes e então nossas vidas. Como fazer isto? Verso 2 tem o chamado para que nós não nos amoldemos ao padrão deste mundo, desta era, desta cultura que aí está. Não se amolde a este padrão, mas, ao contrário, transforme-se. Transforme-se como? Pela renovação da sua mente. Como renovar a mente? Experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas mentes. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Soou em nossos ouvidos mais uma vez a palavra do Senhor, nossa gratidão por isso. O sujeito foi ao psiquiatra com uma reclamação. Estou sofrendo muito, porque estou envolvido numa série de atitudes e iniciativas da minha vida que está confrontando com a minha consciência, e a minha consciência está me apertando, porque a minha vontade está batendo de frente com ela. Então o psiquiatra disse a ele: entendi, então você quer algo para ajudar a enfraquecer essa vontade sua, para que então estas coisas que você está fazendo, que você está envolvido, não venham mais a acontecer e confrontar com a sua consciência. É isso que você quer? Algo para enfraquecer essa vontade sua? Ele disse: não, eu quero algo para enfraquecer minha consciência. Nos nossos dias, nós vivemos momentos quando a cultura é tomada por uma proposta que então domina a nossa consciência, e a consciência da cultura está numa situação
terrível. O entendimento da cultura, de como lidar com a sua consciência, é um entendimento que nos leva esses dias a um momento de trevas no ser humano e trevas na cultura. Terrível é este dia nosso por causa desta consciência afetada, essa consciência doentia. Por isso você, discípulo de Jesus Cristo, discípula de Jesus Cristo, precisa de uma consciência esclarecida. Uma consciência esclarecida mais do que nunca, porque o embate é enorme. A pressão cultural é para tornar sua consciência em algo distorcido, algo débil, algo totalmente deturpado, uma situação espiritualmente miserável. Precisa então haver o esclarecimento. A consciência humana necessita de ser esclarecida, e bem esclarecida, corretamente esclarecida. O chamado da palavra de Deus esta manhã é este para você, meu irmão, minha irmã, você que nos visita aqui. Esclareça a sua consciência. Você tem uma consciência esclarecida ou não? Ou você tem uma consciência que recebeu a droga que você quer, você tem buscado na cultura para que ela seja então deturpada, alterada, a fim de você continuar como a cultura quer, continuar sendo aquilo que ela é. É preciso esclareça a sua consciência. Há uma necessidade primordial disto. Sua necessidade de esclarecer a consciência não é uma necessidade pequena e superficial, é algo profundo, é primordial, é urgentemente necessário. Por isso o chamado da palavra de Deus é este que nós lemos: transformem-se. Transformem-se. Há uma necessidade de transformação do nosso íntimo e então da nossa consciência. Nós vivemos dias que foram profetizados por um pensador lá atrás do século XIX. E ele agora então está muito em alta, um filósofo alemão chamado Nietzsche. Fala-se muito em Nietzsche nos nossos dias, nas universidades se fala muito sobre Nietzsche. Porque o que ele escreveu lá no século XIX, vivendo na Europa, onde sempre há esta vanguarda que vamos vivendo na cultura ocidental, ele já anteveu o que viria a ser. E nós vemos nos nossos dias um amadurecimento, um frutificar como nunca daquilo que Nietzsche escreveu. Ele é muito conhecido por ter afirmado a morte de Deus naqueles dias. E a questão se debate até não é se é que ele estava realmente dizendo que Deus teria que morrer, mas tudo indica que não. O que ele estava era mais descrevendo os tempos em que nós vivemos, e que ele já anteveu lá. Dias quando a sociedade, que uma vez foi influenciada pelo pensamento cristão, pelas escrituras sagradas, na sua formatação cultural, agora já não mais. Começava a abrir mão de Deus, da verdade do Evangelho, da palavra de Deus, e começava a se tornar mais e mais uma sociedade sem Deus, uma sociedade secularizada. E diante disso, diante do vácuo, não há Deus, então vem a proposta de Nietzsche. Qual é? A proposta de que o ser humano precisa buscar ser, isto que é traduzido muitas vezes como super-homem, mas isto é, o ser humano ou a mulher que supera, isto é, que onde impera então no ser humano o poder da vontade, do fazer, do querer, de galgar novos níveis, segundo a própria vontade humana. E o que nós vemos na sociedade hoje é isto, que domina é isto. É este ser humano, sem nenhum esclarecimento de Deus, sem nenhum esclarecimento da palavra de Deus, querendo então se tornar este ser humano da superação, que ele mesmo então busca seus ideais, suas ideias, suas vontades, e cruza qualquer linha que esteja diante dele, não respeita nenhum princípio, nada, e é tudo aquilo que quer ser, da forma que quiser ser. E a consciência, então, está entregue ao nada. Ela não tem esclarecimento. Assim vive a sociedade. Nós temos pensado sobre esta batalha espiritual
que acontece na mente de cada um de nós nos nossos dias, e a maior batalha que acontece no mundo, a maior batalha que acontece no mundo não é nenhum dos conflitos bélicos por aí, mas aquele que está acontecendo na nossa mente. Porque esta visão de uma proposta então do Deus morto, e onde impera a vontade humana e de querer superar a tudo e cruzar qualquer barreira, é algo que bate na mente de cada um de nós e afeta nossas consciências. E então nós precisamos ver, perceber que há uma batalha acontecendo na mente do jovem, do adolescente, do adulto, do homem e da mulher. Dias terríveis desta batalha. E nessa batalha nós precisamos afirmar a verdade. Dias quando a verdade foi abandonada, como diz o profeta Isaías, a verdade tombou na praça pública, no meio da sociedade, a verdade tombou. Já não se crê mais que há uma verdade, que a verdade é algo objetiva e que pode então ser buscada em Deus primeiramente. E também há nos nossos dias a perda da liberdade, quando o ser humano busca a sua autonomia e ele perde a sua liberdade. Precisamos lutar pela liberdade. O que é a liberdade? É sermos então guiados e dirigidos por Deus, porque a liberdade não é autonomia, onde eu corro para todo lado e me arrebento porque não conheço os parâmetros da edificação, mas sim ser aquele ser humano que vive o seu máximo, mas dentro da vontade de Deus, para não cruzar parâmetros destrutivos, mas ficar dentro de parâmetros onde na sua iniciativa faz o melhor da sua vida a partir da vontade de Deus em Cristo. Mas nesta luta, nesta batalha contra a cultura, então é preciso esclarecer também a consciência, porque a consciência está dominada por esta vontade humana à parte de Deus em qualquer medida, em qualquer sentido. A necessidade é primordial, então, de se esclarecer a consciência, você esclarecer a sua consciência. Ela está danificada. Totalmente danificada. Fala-se muito em livre-arbítrio, e isso tem tudo a ver com a consciência. Se eu tenho uma vontade livre para fazer o que eu quiser, e se eu tenho, como é que então isso se relaciona com a consciência? O humanismo, então, este pensamento que é centrado no ser humano e que descarta qualquer ideia de Deus, humanismo, o ser humano no centro, é a sua vontade que impera em tudo que ele quiser, da forma que ele quiser, vai dizer que nossa habilidade de fazer escolhas espontaneamente é um fato. Nossa habilidade de fazer escolhas espontaneamente, note bem, espontaneamente é fato. Essa é a visão do humanismo. Pensa que o ser humano faz escolhas totalmente livres, de forma espontânea. Não há nada antes. É só a partir do momento que o ser humano quer, é que a escolha acontece. Seria verdade isso? Certamente que não. Não. Toda escolha humana é antecedida de inclinação e predisposição. É precedido de inclinação e predisposição. Podemos dizer que a escolha humana é livre e intimamente determinada. Um paradoxo. Mas como é que é isto? É livre, sim, o ser humano escolhe o que quer. Porém, o que ele escolhe é determinado por um coração caído e longe de Deus. É determinado por uma vontade humana, uma consciência afetada, alterada, machucada. A verdade é que nós somos o ser humano à parte de Deus e Deus conhecido em Cristo. O ser humano é um pecador contundente, costumaz, inclinado, totalmente pactuado com a proposta de vida à parte de Deus. E esta visão anti-Deus é que está por detrás de cada escolha humana. O ser humano está escravo dessa situação. Então ele é livre sim, ele toma a sua iniciativa, mas com
o determinismo que vem de uma vida, de uma visão de vida à parte de Deus. Não há motivação nenhuma, o ser humano é realmente, como pensam os humanistas, aquele que tem a habilidade de fazer escolhas espontaneamente, seria isto mesmo. Se não houver nenhuma motivação, se não houver nenhuma inclinação, nada acontece. Nós sabemos que nenhum efeito se dá se não houver uma causa. Nenhum efeito acontece se não houver uma causa. Isso é fato. E o mesmo acontece em nossas mentes e relacionado à nossa consciência. Se eu chegar diante de uma encruzilhada, eu posso ir para a direita e para a esquerda. Eu haverei de ir para a direita e para a esquerda por causa de alguma inclinação e motivação. Se não houver nenhuma, eu vou ficar parado e não vou partir para lugar nenhum. As pessoas partem para a direita ou para a esquerda porque há algum tipo de inclinação e motivação por detrás. Não vem do zero. Não é de uma consciência e uma vontade, então, em branco, onde as coisas nascem do nada. As iniciativas humanas e, então, a reflexão da consciência tem sempre uma inclinação, uma predisposição. E a Bíblia diz que é terrível essa predisposição e inclinação. É um ser humano que deu as costas a Deus, e está buscando a sua vontade, fora da vontade de Deus, e então está pactuado com aquilo que não é Deus, com o mal, o pecado, entregue a si mesmo. O ser humano que foi criado para viver debaixo de Deus e para Deus, agora fora daquele habitat onde ele deveria vivenciar uma experiência edificante, ele está entregue a si mesmo, fora desse habitat, numa situação terrível e maligna. A verdade é que não há essa neutralidade na consciência humana, no coração humano. Sempre há intenção, sempre há uma motivação primeira que vai empurrar numa direção. Então, a necessidade é primordial. A necessidade de esclarecer a consciência é primordial, porque se não for esclarecido, terrível é o quadro, é a experiência do coração humano e então dos atos, das práticas e daquilo que o ser humano faz. E quando olhamos na sociedade, vemos a olhos nus o que está acontecendo com o ser humano sem essa consciência esclarecida, sem atender essa necessidade primordial de esclarecer a consciência. Terrível é a situação do ser humano. O ser humano não sabe mais se ele está em pé ou de ponta cabeça. E ele diz que não importa se ele está em pé ou de ponta cabeça. Cada um faz sua vontade. E se cada um vai fazer sua vontade, na verdade vai fazer a vontade contrário ou fora daquilo que Deus quer, que é a edificação das nossas vidas. Não temos a referência, por isso ficamos perdidos em termos da verdade, ficamos perdidos em termos de liberdade, buscando autonomia, e aí toda a destruição acontece. Um ser humano confuso, perdido. Fala-se muito nos nossos dias, é impressionante como aparece em todo lugar a questão de ideologia de gênero. Pipoca em qualquer lugar. E parece que 100% da população está abraçando algum tipo de ideologia de gênero em sua própria vida. E não é isso, sabemos que é uma minoria, mas do jeito que o assunto está no ar, parece que todos nós estamos envolvidos nisso. Toda a sociedade, mesmo aqueles que não são crentes, todos aí na esquina estão envolvidos com isso, não é verdade? Mas por que a ideologia de gênero é levantada tão alto? O problema é que nós vivemos à luz das Escrituras. A sociedade está aí no seu caminho, na democracia, vai fazer o que quer, em termos democráticos, mas nós, em termos democráticos, podemos também falar daquilo que a Bíblia nos diz, não é verdade? Se é uma democracia, bem, de acordo com a Bíblia, nós aprendemos, de acordo com a palavra de Deus revelada, quem é o ser humano. Quem é o ser humano? E quando olhamos a palavra, nós não encontramos nenhuma base, pelo contrário, encontramos um ensino, uma verdade que confronta a ideia de ideologia de gênero. Mas por que está em alta? Se é uma coisa que uma minoria abraça e pratica, por que se fala tanto? O problema, então, não é a ideologia do gênero somente, esse comportamento pequeno aqui da sociedade. É que a ideologia de gênero é um ícone do momento, da cultura. É a representação talvez mais expressiva de que o ser humano está totalmente na sua autonomia, ele conquistou sua autonomia.
E quem não abraça a ideologia de gênero? Abraça a filosofia, a proposta que justifica a ideologia de gênero, usando para outras formas da sua vida. Por isso é que está em alta, é porque representa, na verdade, a consciência não esclarecida da sociedade, dos indivíduos, de uma forma muito figurativa. O ser humano é sua própria referência, e ele então faz o que quer consigo mesmo e reconfigura tudo do jeito que ele quer, seja numa ideologia de gênero ou seja em outros caminhos da sua vida. A carência é enorme. A carência é enorme de uma consciência esclarecida, porque nós, entregues a nós mesmos, é um desastre. Quando nós já não sabemos nem o que nós somos, a partir do nosso nascimento, nós estamos realmente confusos. Precisamos de luz, esclarecimento urgentemente. Meu irmão, minha irmã, jovem, você que está aí na frente da batalha, lá na escola, na universidade, é preciso esclarecer sua consciência, a necessidade é primordial. E não se esqueça, a primeira mensagem sobre a batalha espiritual, a maior das batalhas que está acontecendo na sua mente, na sua consciência. A sua consciência, a sua mente, que precisa ser transformada e renovada, é altamente disputada. É altamente disputada. Está sendo atacada e o inimigo quer sua consciência de qualquer jeito. E aí eu já disse, não há neutralidade, por isso não há neutralidade na vontade do ser humano e no lidar com a sua consciência, então. É altamente disputado. O inimigo já tomou conta da cultura. As pessoas estão com a consciência variada e querem fazer o mesmo com você. Esclareça a sua consciência, é uma necessidade primordial que você assim faça. Mas o apóstolo vai dizer que essa transformação vem pela renovação da mente de vocês. Renovação da mente. E quando pensamos na mente humana, que não é o cérebro, quando pensamos na mente humana, que é uma dimensão espiritual que o ser humano tem, aí está nesse pacote, não há como separar a consciência. O renovar da mente vai envolver, vai exigir a renovação da consciência. Renovem a mente de vocês. É preciso que voltemos a atentar então a fundamentos indispensáveis. São princípios basilares que precisam estar nas nossas mentes, renovando nossa consciência, esclarecendo nossa consciência. Esclareça a sua consciência, meu irmão, minha irmã, volte-se para os fundamentos indispensáveis. Sem eles, você não vai renovar a sua mente, não vai renovar a sua consciência, não vai esclarecer sua consciência. Quando pensamos em consciência, podemos olhar dois aspectos de uma ciência humana: a questão ética e a questão moral. A questão ética e a questão moral. Nos nossos dias é muito comum se usar ética e moral, esses dois termos, de forma intercambiável, até como fossem sinônimos. Mas é muito bem apontado pelo falecido teólogo R.C. Sproul, a diferença de raiz. Na raiz há uma diferença enorme entre ética e moral, muito grande. São coisas bem distintas, ética e moral, não são sinônimos. A palavra ética vem do grego, da palavra ethos. Ethos se refere a valores transcendentes que devem nos governar. Valores transcendentes, não que estão em nós e nascem de nós, mas que recebemos. Recebemos, então, de uma dimensão acima, além do ser humano.
Isto é o ethos, a ética. E a moral? A moral não vem do grego, como ética vem. Moral, esta palavra não é nos dada do latim, mores. Mores. E mores quer dizer o que realmente na raiz, na sua essência? O que é o costume, o que é habitual em termos de comportamento humano. Esta é a moral. Então aí já percebemos que há um abismo que separa esses dois termos, ainda que eles sejam relacionados com o mesmo campo do comportamento humano, dos valores humanos. E aí podemos fazer algumas distinções. A ética, que se refere aos valores transcendentes, é então aquilo que é normativo, é a norma que temos que acatar e receber. Mas, quando se fala em moral, ao invés de se pensar naquilo que é normativo, vai se pensar no que é descritivo. Isto descreve como o ser humano está se comportando. Olha-se a sociedade, os hábitos, os costumes do momento, então essa é a moral. É assim que está indo a coisa. É para lá, é desse jeito que passou-se ou se adota na forma do comportamento. Mas a ética, que busca os valores transcendentes, é falar da norma, aquilo que deve ser obedecido. Há uma distinção. E mais, então, a ética é do imperativo, fala do imperativo, aquilo que então é nos colocado como uma ordem a cumprir. Já a moral vai ser indicativa, vai apenas descrever o que está acontecendo. O verbo, a força verbal, seria para falar do que está se fazendo normalmente. Na ética, vai se falar daquilo que é devido, é dever. Precisamos nos levar a obedecer porque é devido. Mas, na moral, vai se falar daquilo como é, o que é. Assim está sendo. Não o que é devido, mas o que está acontecendo. Então, a ética vai falar, vai enfatizar o que é correto. A forma de ser correta, de se agir correto. Mas moral vai falar daquilo que é aceito. Daquilo que é aceito na cultura, na sociedade. E ainda, finalmente, a ética vai falar de princípios, então. Princípios. Não negociáveis. Não conveniências, mas princípios. Já a moral vai falar de conveniência. Aquilo que é conveniente, o que nós queremos, o que nós gostamos. E é assim que a cultura caminha, quando ela está entregue à chamada vontade humana, o livre-arbítrio, que na verdade é determinado por uma predisposição pecadora no ser humano, uma predisposição que é contrária a Deus. E então ele busca as conveniências dentro desta condição em que ele está, com o pecador costumaz, contundente. Podem as duas coisas serem sinônimos, a ética e a moral? A confusão na sociedade, então, é a de falar dos dois como sinônimos, intercambiáveis. Grande erro. Os dois não são sinônimos. Poderiam ser sinônimos se a sociedade fosse perfeita, totalmente submissa à vontade de Deus. Aí sim, porque tanto o normativo como o descritivo estariam casados e alinhados uns com os outros. Mas como a sociedade não é perfeita, isto ela não está dentro do normativo, não está obedecendo o normativo, o ethos que vem de Deus, os princípios que vêm de Deus, ela está entregue a si mesma e ela caminha pelo descritivo. É assim que a gente faz agora o jeito é assim, tornou-se natural isto e pode tornar-se natural qualquer coisa. Então nós temos uma separação, uma dicotomia entre o que deveria ser e o que é. Uma sociedade que não é perfeita, por quê? A sociedade é imperfeita, a cultura é imperfeita, está longe de Deus, sim, mas porque o coração individual do ser humano também está. Se o coração humano, se a consciência humana fosse perfeita, então as duas coisas seriam sinônimos, poderíamos falar dos dois de forma igual, de forma intercambiável, mas não é. Há uma distinção,
há um antagonismo entre a moral, aquilo que é aceito, e a ética, aquilo que deveria ser segundo os valores transcendentes que Deus nos dá. Então, nós precisamos de que a ética, o ethos, venha a orientar a moral. Isto é fundamento indispensável para esclarecer nossa consciência. Nossa consciência não será esclarecida se não tiver os fundamentos indispensáveis, não tivermos o ethos, os princípios que são nos derivados a partir de Deus, para então conduzir a nossa moral, nossa forma de ser. A nossa forma de ser. A sua consciência está esclarecida? Você busca esclarecer sua consciência ou não? Nos Estados Unidos, hoje, a situação política social, podemos dizer, é algo que está em polvorosa. Tanto quanto parecido como nós vivemos no nosso país. E talvez você tenha acompanhado as notícias, um dos pré-candidatos à presidência da próxima eleição dos Estados Unidos é o senhor Trump, e ele passou por um julgamento agora, um julgamento muito controvertido lá em Nova York. Mas ouvindo especialistas na área do direito, lá dos Estados Unidos, o que muitos deles dizem é que justiça, no sentido em que nós pensamos tradicionalmente, nestes dias é impossível no estado de Nova York. Porque abandonaram realmente os princípios constitucionais e outros para se governar tudo de acordo com aquilo que é aceito na sociedade. Por exemplo, a questão do woke, essa questão de opressor e oprimido, atropela qualquer lei e princípio constitucional, e essas coisas imperam na corte. A verdade é que nós vivemos esses dias quando não há os princípios transcendentes mais. O que existe e o que domina é aquilo que nós queremos fazer, aquilo que fazemos. E aquilo que se tornar, então, comum entre nós é a nossa moral. Esqueça a ética, esqueça os princípios primordiais. Qual é o chamado para você, meu irmão, minha irmã? Batalha é quente, a batalha é aguerrida. Renovem as suas mentes, renovem as mentes de vocês, ou então elas vão se tornar também parte de uma água de putrefação. Já viu uma água que não é renovada e fica num lugar parado? Já viu? É preciso renovar, ou começa ali cheirar mal. E estamos vivendo esses dias, a não ser que nós esclareçamos nossas mentes, renovemos nossas mentes com os fundamentos indispensáveis da palavra de Deus. É dia quando nós não podemos aceitar o estado das coisas, o status quo. Precisamos reagir em nossas consciências, ou elas serão amortecidas, deturpadas, avariadas também, e seremos semelhantes a tudo que está por aí. É preciso então, esclarecer a sua consciência, esclarecer urgentemente, a resistir. Nós temos o chamado de resistência, e esse chamado não é qualquer chamado. Não se conformem, mas transformem-se. E então, para que vocês possam experimentar na sua consciência e mente o que? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É um chamado sublime o nosso, quando a palavra diz: não se conforme, mas transforme pela renovação. É um chamado sublime, é simplesmente nossas consciências estarem moldadas pela vontade de Deus. E o que é essa vontade de Deus? Diferente do que o mundo pensa na autonomia, e o ser humano fica confuso e vai se adulterando e se estragando. Diferente disso, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ninguém na vontade de Deus experimentará aquilo que é horrível, aquilo que é detestável, aquilo que é destrutivo. Pelo contrário, nós estaremos dentro do quadro da liberdade e não da autonomia.
não de sermos entregues às nossas próprias vontades, mas na liberdade que é a vontade de Deus, porque liberdade significa edificação. É conhecer os parâmetros até onde eu posso ir e onde não devo ir. Como é que eu sei esses parâmetros? Pela vontade de Deus. Por isso ela é boa, ela é perfeita e agradável. Diferente do que o mundo diz, jovem, solteiro, o que a Bíblia ensina sobre a ética sexual, de forma nenhuma é algo que estraga a sua vida. E que o jeito do mundo, então, a moral do mundo que é aceito, é o que é bom. Não. Você vai ter uma experiência sexual maravilhosa dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É preciso esclarecer a consciência e não caminhar pelo que se torna, então, aquilo que é comum, costumaz, habitual para a sociedade, sem olhar para a sua consciência. Esse jeito de fazer o comportamento humano ser condicionado pelo que podemos chamar de moral de estatística. Agora todos os jovens estão interessados em fumar maconha, então devemos normalizar isto. Porque a estatística mostra que é um interesse que todo mundo quer. Antes, talvez achávamos que não, agora mudou. Uma sociedade que não é conduzida pelo ethos, pela ética, mas pelo que acostumás, pelo que a estatística aponta. Como se ética, os princípios transcendentes pudessem ser conhecidos de forma democrática. Forma democrática em termos de comportamento humano é a chamada autonomia. O ser humano entrega a si mesmo sem nenhuma referência de Deus para tudo o que ele é, tudo o que ele faz. Quem ele é, inclusive, em primeiro lugar. Quem é o ser humano? Sou quem eu digo que eu sou? Ou eu sou quem a palavra de Deus diz como eu fui criado? A opção é disponível. Essa é a maravilha. Nós podemos ter a consciência esclarecida e conhecer um novo dia em nós. Quando a Bíblia nos diz, não se conforme, mas se transforme pela renovação da sua mente, a Bíblia está dizendo o quê? O que é o Evangelho em Cristo Jesus? Há um novo caminho para você. Jesus Cristo veio abrir esse caminho. O encontro com Deus, através da vida e obra dEle, particularmente a crucificação dEle. Onde então, eu reconhecendo que eu busquei sempre autonomia, tal autonomia onde até se havia fé em Deus, esse Deus era um Deus sujeito à minha vontade. Esse é o Deus que o pessoal confessa por aí, nas suas frasezinhas ou em algum tipo de religião até. Eu preciso reconhecer isto, estar na autonomia. É um pecado. Eu preciso me alinhar com Deus. Como? Preciso morrer para esta vida, para este ser autônomo que eu busquei ser e que impera em mim. Cristo morreu a minha morte. Pela fé eu reconheço isto. Lá foi crucificado com Ele a minha autonomia. Este pecado de andar e viver contrário à vontade de Deus. Morri com Cristo, Ele morreu a minha morte. Ali tudo foi pago. A pena caiu sobre Ele pela minha autonomia, minha rebelião diante de Deus. Mas também ali o amor de Deus se realizou e se realiza em minha vida. Reconciliado com Deus em perdão dado, gratuito, conquistado por Cristo para mim, na sua morte, e eu nasço para uma nova vida, para viver então uma vida a partir de uma mente renovada, uma consciência esclarecida pelo Evangelho, pela palavra de Deus, conhecendo o ethos, os princípios transcendentes, para mim e para todo ser humano, em toda a história humana. Não são princípios de estatística, hoje é isso, amanhã é aquilo. Não tateando por aí para ver qual experimento que vamos fazer com o ser humano agora. Não, caminhando pela palavra eterna, sempre na orientação segura. A opção está disponível. Disponível o quê? Está disponível uma transformação sublime, para que possam experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, transformando, renovando as suas mentes. O que é que o mundo diz? Seja o que você é, seja você mesmo.
Nada poderia ser pior para o ser humano do que ele ser ele mesmo. Nada poderia ser pior. O Evangelho de Jesus Cristo, Cristo crucificado, coloca em total choque o que é aquilo que eu sou versus aquilo que eu devo ser. Coloca em choque total a cruz de Jesus Cristo. O que? Coloca em choque total o que é na minha vida, o que é habitual, o que é costumaz na minha vida, na minha consciência não esclarecida, versus aquilo que eu devo ser e posso ser em Cristo, posso ser renovado. A palavra de Deus nos chama para esse padrão sublime de transformação, onde não ficamos entregues àquilo que nós somos, mas podemos vir a ser aquilo que devemos ser a partir da palavra e conhecer a vontade de Deus perfeita e agradável. Houve um autor russo muito conhecido, um escritor chamado Dostoiévski, e também ele está muito reconhecido nos nossos dias, já há muito tempo atrás falecido. Um dos livros dele mais comentado é um longo livro chamado Irmãos Karamazov. E há uma frase naquele livro que é a frase mais famosa dele, desse livro, e é citado hoje em dia muitas vezes. Dois personagens do livro estão conversando e um deles faz a seguinte afirmativa: se Deus não existe, então qualquer coisa é possível, é permitido. Se Deus não existe, então qualquer coisa é permitida. Isto é, o ser humano é entregue à sua autonomia. E o que acontece quando o ser humano é entregue à sua autonomia? Está aí na cultura em geral, e o ícone, eu já disse, que simboliza isso tudo, é aquele da ideologia de gênero, que o ser humano não sabe o que é. E ele até pode adotar um caminho. Pelo que eu li a última vez, o Facebook oferecia nas opções de identidade de gênero 50 opções de gênero. Autonomia. Um ser humano entrega a si mesmo. Se Deus não existe, tudo é permitido. Mas aí, nesse tudo, onde não há o ethos, a ética, os princípios transcendentes, o ser humano é autônomo, o que acontece? Acontece isso. O ser humano já nem sabe mais o que fazer, para onde vai. Ele está entregue a uma motivação contrária a Deus, correndo um caminho solto, pior possível. Os cristãos esclarecem sua consciência encontrando o ethos, a ética em Deus e de Deus para as suas vidas. Conhecendo o normativo de Deus, porque o normativo de Deus, a vontade de Deus para nós, é saúde para nós. É saúde para nós. Deus vem para retirar de nós o viver e a vida, estragar tudo. Não! A vontade de Deus vem trazer para nós a verdadeira vida, porque é a experiência da edificação, conhecendo aonde que podemos ir e onde não podemos ir, porque lá é caminho de confusão e perdição. Nós florescemos quando estamos na vontade de Deus. Assim como o peixe floresce se ele está na água, da mesma forma nós florescemos quando estamos na boa e perfeita e agradável vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, mas a começar das nossas consciências esclarecidas. Dizem que a
Receita Federal recebeu uma carta de um sujeito, que ele escreveu assim: em anexo, estou enviando um cheque. Na minha última declaração de imposto de renda, eu não fui correto e não paguei todo o imposto que deveria. E minha consciência está me perturbando muito. Por isso envio o cheque de 5.000 referente a impostos devidos. E se minha consciência não parar de me incomodar, depois eu envio mais 5.000. Manobra, jogo, consciência não esclarecida, consciência deturpada, variada, até que encontremos o descanso e a direção no Senhor. A partir de Jesus Cristo, o encontro com Deus, a nova vida, arrependimento, contrição, clamor pelo perdão, entrega total de vida. E aí, ser dirigido, ouvir a vontade de Deus e ser formatado por uma consciência que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor esclareça a consciência de cada um de nós. E que, iluminados pela palavra, possamos resistir firmes os nossos dias. E que Deus permita que nós possamos livremente desfrutar daquilo que é bom, perfeito, agradável hoje e para sempre. Oremos.